Olá, meu nome é Camila Braga, assessora técnica da Comissão Nacional de Silvicultura e Agrossilvicultura da CNA, e vou apresentar para vocês algumas informações sobre o setor florestal brasileiro. No Brasil, as florestas plantadas produzem produtos madeireiros, como, por exemplo, celulose e papel, lenha para a produção de energia, madeira tratada para construção civil, movelaria, pisos, portas e janelas, e produtos não madeireiros, como, por exemplo, borracha natural, proveniente da seringueira, palmitos, provenientes das palmeiras, e óleos essenciais, resinas e uma infinidade de castanhas e frutos. As florestas plantadas podem ser produzidas de forma convencional, aquela que cultiva apenas uma cultura florestal, como, por exemplo, as florestas de eucalipto, pinos, mogno africano, seringueira e teca. No entanto, essas mesmas culturas podem ser produzidas em consórcio com outras culturas, que podem ser florestais, agrícolas ou pecuária, nos chamados sistemas agroflorestais. O produtor rural deve se atentar às características de ambos sistemas de plantio para optar por aquele mais atrativo de acordo com suas possibilidades financeiras. No sistema convencional, o retorno do investimento é a partir do 6º ano. Já no sistema agroflorestal, com a venda dos produtos da agricultura e pecuária, o produtor rural começa a obter lucro já no 1º ou 2º ano e, posteriormente, com a venda dos produtos florestais. Para que o produtor rural obtenha sucesso nos sistemas agroflorestais, deve-se atentar principalmente para as características das culturas plantadas, plantio com maior espaçamento e manejo florestal para usos múltiplos. Os sistemas agroflorestais são divididos em silvipastoril, consórcio entre floresta e pastagem, como, por exemplo, paricá mais milho; agropastoril, consórcio entre cultura agrícola e pastagem, como, por exemplo, girassol e gado; silviagrícola, consórcio entre floresta e cultura agrícola, como, por exemplo, eucalipto e feijão; e agrossilvipastoril, consórcio entre cultura agrícola, floresta e pastagem, como, por exemplo, cacau, mogno africano e pastagem. Para escolher qual sistema produzir, os produtores devem se atentar para aquelas culturas que possuem maior aptidão e mercado na sua região. Agora vamos ver um pouco mais sobre os principais produtos florestais madeireiros. Celulose e o papel estão entre os principais produtos. As florestas plantadas no Brasil produzem a celulose de fibra curta e de fibra longa. A celulose de fibra curta tem menor resistência, alta maciez e boa absorção, por isso é utilizada para produzir papéis, como os de imprimir e escrever, e de fins sanitários, papel higiênico, toalhas de papel e guardanapos. Já a celulose de fibra longa possui mais resistência e é utilizada na fabricação de papelão e papéis de embalagens, papel cartão, além do papel jornal. A celulose ainda é utilizada na composição de diversos alimentos do dia a dia das pessoas, como, por exemplo, invólucro de salsichas, ketchup, iogurtes, doces, sopas, queijos e sorvetes, além de ser utilizada também em cosméticos e maquiagens, pasta de dente, esmaltes, lentes de contato, telas de LCD, entre outros. Os painéis de madeira e móveis estão entre os produtos que mais consomem madeira originária das florestas plantadas no país. Para a produção de madeira serrada e fabricação de móveis, o produtor rural deve investir principalmente no manejo florestal, com desramas e desbaches, para atingir diâmetros de tronco maiores e evitar o aparecimento de nós, que desvalorizam a madeira. Além disso, deve investir na secagem para evitar rachaduras e empenamentos. O principal uso do carvão vegetal no Brasil é nos altos fornos das siderúrgicas para a produção de ferro-gusa e aço. O carvão vegetal também é muito utilizado no comércio em churrascarias, padarias e pizzarias e também nas residências, principalmente no meio rural, em fornos e fogões a lenha. A biomassa de madeira inclui todo o material da árvore, tronco, ramos, folhas, casca e raízes. O plantio de florestas para a produção de biomassa florestal é chamado de floresta energética. No entanto, nem toda a biomassa disponível deve ser retirada da floresta.
os resíduos florestais são importantes para manter a umidade do solo, incorporar matéria orgânica, evitar erosão, reduzir o custo de adubação, dentre outras vantagens. Além disso, o produtor deve analisar se o preço de venda da biomassa é superior ao custo para sua extração. Além dos resíduos florestais, outras importantes fontes de biomassa são o bagaço da cana-de-açúcar, capim-elefante e casca de arroz. Para a produção de biomassa florestal, as toras de madeira são picadas e transformadas em cavacos. O cavaco é transportado para o complexo fabril. Já na fábrica, na planta de cogeração, o cavaco é direcionado para uma caldeira para a geração de vapor de alta pressão. Esse vapor é usado para a geração de energia elétrica. A biomassa florestal também pode ser transformada em briquetes, que é uma lenha ecológica reciclada, resultado do processo de secagem e prensagem de serragem e dos mais diversos tipos de madeira e de resíduos florestais. O briquete é fabricado através do processo de compactação mecânica e não tem nenhum componente químico ou aglutinante no processo. O briquete é utilizado na produção de energia na forma de calor, em caldeiras, fornos e lareiras. Cerca de 30 kg de briquetes geram energia equivalente a 100 kWh/mês de energia elétrica convencional. O briquete é uma lenha ecológica que substitui com grande eficiência a lenha comum, o óleo combustível e o gás natural. Além da biomassa florestal, o bagaço de cana, cacau, palha de milho, casca de café, babaçu, casca de arroz, açaí, dentre outros produtos, podem ser transformados em briquetes para melhor aproveitamento. Para avaliarmos a rentabilidade de um projeto florestal, vamos utilizar os indicadores de custo de produção da eucaliptocultura convencional levantados pelo projeto Campo Futuro da CNA. Os custos para investimento em um plantio de eucalipto podem ser divididos em custo operacional efetivo, o COE, o custo operacional total, o COT, e o custo total, com a sigla CT. O COE é composto por todos os custos necessários para o plantio, mão de obra, colheita e gastos gerais. Para isso, em média, são necessários R$ 7.500 por hectare. O COT é composto pelos custos do COE, mais o valor destinado ao prolabório do produtor e depreciação de máquinas, implementos e benfeitorias. No nosso exemplo, são necessários R$ 8.500 por hectare. Já o custo total é formado pelos custos que compõem o COE, o COT, mais a remuneração pelo capital de máquinas, implementos e benfeitorias e remuneração pela terra. No exemplo dado, o CT equivale a aproximadamente R$ 10.500 por hectare. Com uma produtividade média de 38 metros cúbicos hectare ano, o produtor rural, ao final de 7 anos, obtém 266 metros cúbicos de madeira por hectare. Descontados todos os custos e vendendo a madeira em pé por R$ 50 o metro cúbico, cuja responsabilidade do corte e transporte das toras é da empresa compradora, o produtor obtém um lucro de R$ 2.500 por hectare, se mostrando como um investimento de ótimo retorno ao produtor rural. Agora vamos ver outros indicadores do setor florestal brasileiro. Os principais estados produtores de florestas no Brasil são Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Paraná e Mato Grosso do Sul. A área ocupada por florestas plantadas ocupa menos de 1% do território nacional e aproximadamente 1 hectare é preservado para cada hectare plantado. As principais culturas florestais plantadas são eucaliptos, pinos, acácia, seringueira, paricá, teca, araucária e pópulos. Com relação à balança comercial, o Brasil exportou em 2012 7 bilhões de reais em principalmente celulose, papel e madeira serrada, e importou papel, borracha e celulose, correspondendo a 1 bilhão. Todos esses números indicam o potencial do setor florestal brasileiro. Muito obrigada e permaneço à disposição.